Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Sala 203. Hoje estamos aqui em Serafina Correia, recebendo uma personalidade, um diretor, presidente da Sicredi Aliança, né? Vamos falar um pouquinho da história de Ivo Miri Brunheira. Seja bem-vindo, Ivo, ao Sala 203. Muito bem, obrigado por esse espaço. É muito importante para o Sicredi a gente poder estar contando um pouco da história do Sicredi, que ela é muito interessante, o motivo que surgiu, por que surgiu, enfim, né? E a gente está muito feliz pelo grande desempenho que teve o Sicredi. Basta ver que hoje nós estamos com mais de 130 mil associados no Sicredi Aliança, né? Então, o ritmo foi bem maior do que a gente imaginou no início. A gente sabia que ia dar certo, mas não tinha noção de tempo, né? E hoje a gente percebe que a população aderiu à ideia, a população entendeu o que é uma cooperativa e aí a gente está nesse ritmo acelerado aí de crescimento, né? Miri, vamos falar um pouquinho sobre o início da Sicredi, da Credi, né, que depois se tornou Sicredi. Sim. Falar um pouquinho como é que surgiu, né, esta cooperativa, né, que surgiu ali na cidade de Marau, a Sicredi Aliança, né, Isso. e depois se expandiu, hoje está em 3 estados, né. Muito bem. O Sicredi surgiu por uma necessidade do setor agrícola. No ano de 1979, o ministro Delfim Neto anunciou que dos 36 bilhões de cruzeiros que tinha sido liberado no ano antes para custeio de lavoura, só iam ter 11 bilhões, menos de um terço. Porque o governo estava fazendo um empréstimo jumbo com o FMI, né? E o FMI, então, exigia que corte de gastos, para gastar menos do que arrecada. Era para ser diferente do que a gente vê hoje, né? Mas que o governo, nessa rolagem, só teria 11 bilhões de cruzeiros para emprestar para a agricultura. E aí, menos de um terço, as cooperativas agrícolas começaram a dizer, olha, não é possível, eles vão ficar devendo na cooperativa os insumos, os defensivos. E a cooperativa tem que pagar a indústria, ela não vai ter condições de fazer. Inclusive, foi um baque, na época, muito grande para as cooperativas agrícolas. E o próprio ministro Delfim Neto, lá pelas tantas, ele falou assim, vocês precisam criar a cooperativa de crédito. Aí os presidentes das cooperativas agrícolas falaram assim, mas como? Se nós vamos ter menos de um terço do dinheiro para fazer o plantio da lavoura, como é que o agricultor vai poder criar uma cooperativa de crédito? Porque na época era segmentado, hoje pode criar para toda a sociedade, como é a situação de hoje, mas tinha que ser ou funcionários da Petrobras, ou funcionários do Banco do Brasil, ou agricultores, ou conjunto de médicos, enfim, era por segmentos, né? Bem, aí o ministro Delfim disse assim, eu fui ministro da Agricultura e lá tem um senhor que ficou anos na Europa estudando cooperativismo para o governo brasileiro. E ele está no Ministério da Agricultura hoje. E ligou para ele lá e pediu para os presidentes ir conversar com ele. E os presidentes foram e gostaram do senhor, o tal de Mário Cruel Guimarães. Até ele faleceu há pouco tempo, na cidade de Imbuia, em Santa Catarina, né? Gostaram da conversa, trouxeram o Mário para ser vice-presidente da FECOTrigo, hoje é FECOAGRO, né? Federação das Cooperativas Agrícolas, para ensinar a criar as cooperativas de crédito. E aí, 45 cooperativas agrícolas indicaram um funcionário para aprender com o Mário sobre cooperativas de crédito. Eu tive a felicidade de ser a pessoa indicada para ir aprender com o seu Mário Guimarães. Então, nós íamos a Porto Alegre a cada 15 dias, ficávamos 2 dias. Me lembro que o primeiro ano estudamos o sistema Lusati da Itália, depois o sistema Crédit Agricole da Espanha, o Mutuel da Espanha, Rabobank da Holanda, Desjardins do Canadá e o Raiffeisen da Alemanha. Depois disso tudo, decidimos que o nosso sistema seria muito parecido com o Raiffeisen, sistema alemão. E aí, então, tínhamos que criar uma central para padronizar, porque as cooperativas, cada uma fazendo do seu jeito, né? E todas as cooperativas decidiram criar uma cooperativa. Então, foram criadas 45 cooperativas. Iniciada em 81, algumas foi até 86, enfim. E
Então, todas essas tinham um problema de normas. Não pode pagar juro para o associado, tinha uma norma que proibia, uma lei de 1964, a Lei 4595/64, foi no início da ditadura militar. Não podia ter talão de cheque para movimentar o dinheiro, então a pessoa tinha que levar o dinheiro e depois ir buscar em dinheiro sem ganhar nada. Então, essa norma, já por si só, liquidava com as caixas rurais que existiam, né? Elas foram, aos poucos, de 64 a 79, fechando, e sobraram ali 9 caixas rurais, que depois o Sicredi chamou pelo seguinte: para criar uma central, precisava ter 3 cooperativas. Então, vamos criar 3 cooperativas, que a central não é matriz, mas é uma empresa, uma entidade que assessora e que faz auditoria das cooperativas para não dar no padrão, né? Então, tinha que criar 3 cooperativas, lembramos das caixas rurais que existiam e chamamos as 9 para uma conversa. E quando foi falado para eles, olha, nós vamos criar 45 cooperativas no Rio Grande do Sul. Vocês estão loucos? A lei proíbe isso, proíbe aquilo, nós estamos fechando aos poucos, né? Tinha cooperativa que estava só o presidente lá de caixa, algum amigo levava o recurso lá. E levar e buscar sem ganhar nada não fazia sentido. Tá bom, mas nós estamos dispostos a criar as cooperativas e brigar pela mudança de normas, né? Para surpresa nossa, as 9 aceitaram vir para o grupo. Então, por isso que nós temos cooperativas do Sicredi com mais de 120 anos. Uma delas vai fazer 123 no dia 28 de dezembro, agora, que é o Sicredi Pioneira de Nova Petrópolis. Então, passaram a usar a mesma marca que nós, enfim, né? Mas a ideia surgiu aí em 79, 80. 80, então, criamos uma central, que era chamada Cosecrer. Hoje é Central Sul-Sudeste, porque entrou a parte do Sudeste junto, né? E essa central, então, normatizava, fiscalizava, damos direito de punir os dirigentes, de demitir se não fizerem o certo e pedir para eleger nova diretoria. Isso tem sido muito bom para o Sicredi, porque nunca precisou acontecer isso, né? Porque as pessoas sabem que tem quem pode fazer isso, né? De demiti-los, enfim. Então, nós criamos a nossa dia 31 de agosto de 1941, de 1981, né? Que ela vai fazer 43 anos agora, né? E ali a maioria foi criada em 81. Depois surgiram outras, 84, 85, mas as 45 foram criadas. Então, nós acabamos ficando, na época, com 54 cooperativas. Aí o pessoal do Rio Grande do Sul começou a visitar parentes, porque eles desbravaram o oeste de Santa Catarina, o Paraná, os dois Mato Grosso, enfim. E os de lá também vinham visitar os parentes, não fazia muito que tinham migrado para aquelas regiões. E o pessoal falava do Sicredi e começou a vir comissão de todos os estados, principalmente Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E voltando lá e criando cooperativas nos anos seguintes. Então, o Sicredi hoje são 104 cooperativas, matriz, com mais de 2.600 agências, mais de 45 mil colaboradores, né? No todo, nós já passamos de 8 milhões de associados, é um grupo bastante grande. A nossa cooperativa já tem 133 mil associados, né? Então, está numa velocidade boa, ao redor de 3 mil sócios por mês nós estamos recebendo nesses 3 estados. Então, é um crescimento fantástico, né? Como se fosse uma agência nova de um município pequeno, completa, né? Já criada a cada mês, né? E estamos também abrindo uma agência por mês aproximadamente, porque nós inauguramos 3 esses dias em Santa Catarina, tem mais uma. Tem 6 em construção no Espírito Santo, mais 2 contratadas, então, mais algumas que a gente está mudando de local para melhorar o padrão, conseguir mais espaço, enfim, botar no padrão novo. Nós temos, a cada 12 meses, a gente vê que a gente tocou 14, 15, 13 obras no ano, né? Então, é um ritmo bem acelerado, enfim. Mas é isso, né? Então, claro que com muita dificuldade, porque no início também não compensava cheque, a gente conseguiu mudar todas as normas que a gente queria mudar. E a curiosidade é que a gente não queimou pneu no meio de rua, não quebrou porta de ministério, não deu dinheiro para político, simplesmente
sempre indo a Brasília, argumentando de que era importante para aquela comunidade, para a sociedade, que o Sicredi crescesse, que o recurso da comunidade fosse administrado pela própria comunidade. E a gente conseguiu mudar tudo isso num longo período de tempo. Mas cada vez se preparando melhor, indo discutir esse assunto, indo falar com políticos, indo falar no Banco Central, e a gente conseguiu fazer todas as mudanças. Então, quando a gente tem argumento sustentável, não tem, né? Uma vez não passa, duas vezes não passa, daqui a pouco passa, né? Então, é isso que a gente fez na nossa grande caminhada do Sicredi. Sabendo argumentar, a gente tendo argumentos consistentes, sabendo argumentar e sabendo com quem conversar, isso também é bem interessante, né? Isso é o ideal, que às vezes as pessoas, né, vão lá, que nem o senhor mesmo falou, vão lá, queimam o pneu, quebram uma coisa, quebram outra para chamar atenção. Mas às vezes fazem isso por falta de argumentos também. Mas, então, do nosso jeito, a gente sempre foi recebido. Se fizesse o contrário, talvez tivesse dificuldade de dar andamento na conversação, né? Então, foi o jeito que o Sicredi fez e a gente está muito feliz com todo esse desempenho. Muitas dificuldades, é verdade, a gente não tinha compensação de cheque, sofremos muito quando mudou as normas, daí depois a gente precisou da equalização das taxas para fazer os custeios de lavoura, daí demorou bastante, mas lá em 99 passou isso também. Em 95, criamos um banco de propriedade do Sicredi, que é o Banco Sicredi, para fazer a compensação dos cheques, porque a gente pagava muito caro para um banco concorrente fazer isso, para buscar recursos no BNDES, no BRDE, enfim, para os associados, e também porque tem o excedente de recursos da captação dos associados que a gente precisa aplicar no mercado, e de banco para banco funciona melhor isso. Então, o banco faz esse trabalho em nome de cada cooperativa na aplicação do recurso de cada associado. Então, as cooperativas se uniram, criaram uma associação, né, que é uma central, Sim. E posteriormente criaram também um banco. Exato. Isso foi em 95. Inclusive, quando se conversou com os outros 4 estados, Paraná e os 2 Mato Grosso, que eram os que estavam mais avançados, o Paraná falou, não, nós vamos fazer o nosso banco, então não faz sentido um banco no calcanhar do Brasil, que era em Porto Alegre, né? Então, o Rio Grande do Sul vai fazer sozinho o banco. Foi sofrido porque foi apertado um pouquinho de cada cooperativa para fazer esse banco. Mas deu certo. 6 meses depois, o Paraná fez um estudo e disse, não, nós vamos se associar com vocês. Aí já veio os 2 Mato Grosso, né, enfim. E aí os outros estados, eles tiveram uma movimentação diferente. Queriam um banco em Brasília, não no interior, aqui na ponta do calcanhar, né? E aí, então, em 96, criaram um banco chamado Bancob, daí tiveram que abandonar a marca e viraram Cicobi, né? A partir de 96. E o Sicredi tinha ficado com 4 estados e hoje o Sicredi já está em todos os estados. Claro que não em todos os municípios, né? Tem 2.600 municípios para 5.000 e poucos municípios. Mas hoje o Sicredi tem um volume de recurso superior, é a maior instituição financeira bancária cooperativa, onde nós estamos ocupando aí o 7º lugar, né? Entre os grandes bancos do país. E então é um orgulho para nós, né? Do nada aí assim. Mas qual era a ideia central? Que as pessoas pudessem administrar o seu dinheiro na comunidade, em vez de ter que pedir recursos para um banco de governo, para um banco multinacional, ou para um banco privado. E o banco, como é o caso de alguns bancos que têm matriz na Espanha, na Inglaterra e tem agência aqui, quando o Brasil tem as suas dificuldades, e sempre tem, né? A política brasileira é uma bagunça, né? Eles se encolhem, né? E aí vem uma crise, veio a pandemia, agora veio a enchente no Rio Grande do Sul, eles se retraem. E o Sicredi, por ser da comunidade, cada vez mais tem crescido nesses momentos difíceis, porque está na comunidade, conhece as pessoas, sabe das necessidades e participa. Então, a ideia é que a comunidade pudesse aplicar o seu recurso numa instituição que é dela e depois decidir o que esse dinheiro deve financiar para resolver os problemas da comunidade. Então, até hoje é dia 23, daqui a 2 dias, nós vamos ter todos os delegados dos 3 estados em Marau, dia 25 de julho, que, aliás, aqui nesse dia faz aniversário de abertura da primeira agência, porque 31 de agosto foi 11 meses para o Banco Central autorizar a abertura, né? Então, nesse dia,
todos, cada um representa em torno de 1.200, 1.500 associados, vão estar conosco. Nós vamos ter uma palestra do Alexandre Santin, que é da BPA, mostrando o mercado, enfim, e temos convidado pessoas também que não é do nosso quadro de associados, para trazer informações boas aí para as pessoas, né? E depois nós vamos mostrar os nossos números do primeiro semestre, que o balanço já está fechado, e depois eles vão se reunir em grupos sem se identificar, basicamente para dizer o que está bom. Ah, isso está bom, não mexe, está bom. O que precisa melhorar? Ah, precisa melhorar isso. E o que mais o Sicredi tem que fazer para melhorar a comunidade onde o Sicredi está inserido, lá na sua comunidade? Aí ele vai dizer, precisa que financie isso ou aquilo, está faltando isso ou aquilo, ou algum problema que não está funcionando bem, alguma coisa. Por que isso? Porque esse é o pontapé inicial para o planejamento que vamos fazer em outubro. Normalmente, as cooperativas começam o planejamento em outubro e fazem pela cabeça dos seus colaboradores, dos seus dirigentes. O Sicredi Aliança, não. Traz os representantes, não posso trazer todos, não teria onde botar, né? Para que digam o que tem que fazer. E aí, agora no dia 25, nós vamos dar uma devolutiva de tudo que eles pediram para fazer e como é que a gente resolveu. E se não resolveu, por quê? Porque às vezes é uma questão de legislação que não dá para resolver, né? Então, e depois eles vão contribuir sem se identificar, porque não importa quem fez a crítica, importa que se tem coisa para melhorar, nós precisamos melhorar, né? Então, o trabalho vai ser bem esse. Todos os anos a gente faz isso, no mês de julho, agosto, no máximo. Em outubro, começa o planejamento, mas olhando para aquilo que os associados ou seus representantes disseram que o Sicredi tem que fazer para desenvolver a sua comunidade. Então, aí está a diferença de qualquer uma outra instituição, né? Ouvir a base, o planejamento é feito em cima de ouvir as pessoas que representam os grupos de pessoas das comunidades, para ter uma assertividade maior nas decisões para o ano seguinte, né? Que são feitas as assembleias, né? Que daí tem as assembleias de núcleo, né? E depois tem as assembleias gerais também, né? As reuniões de núcleo daí é mais para passar os conhecimentos, né? Como é que foi, enfim, né? Mas aí vocês também elegem algumas pessoas que vão acompanhar. Isso, a gente, na Assembleia de Núcleo, se elege os delegados. Né? Certo. Então, as pessoas que querem se candidatam, fazem uns cursos que nós patrocinamos na Faculdade das Cooperativas, né? Faz a distância e se prepara para ser delegado, né? E aí, quando o delegado, ele tem o direito e a obrigação de contribuir em dizer o que tem que melhorar. O que é importante é isso, né? Não tem... E aí a gente usou isso de ninguém se identificar, justamente para não ter problema de alguém estar marcando alguém, coisa assim, porque o fulano falou isso, falou aquilo. Não. Eles vão trabalhar em grupo, em várias salas, vão dizer o que eles têm que dizer, vão colocar tudo que eles acham que tem que ser feito, e vão compilar isso, e nós vamos atrás de resolver isso através do planejamento do ano seguinte. E aí tu sabe onde está o erro, ou, né, o possível erro, e corrige os erros. Mas, Miriam, vamos falar um pouquinho do início do Sicredi. Quando começou lá com a Cred, porque quando vocês iniciaram, naturalmente vocês precisaram de associados. Certo. Como é que foi o desafio no momento que criando uma cooperativa, tu não podia compensar cheque, tu não podia pagar juro para quem vai deixar o dinheiro lá, então tu chegar por um produtor rural, que foi com quem a Sicredi começou, né, com esse nicho, chegar ao produtor rural e dizer assim, tu deposita teu dinheiro aqui, mas tu não vai ganhar nada com isso. Apenas nós vamos crescermos, vamos organizarmos por um todo. Criar uma estrutura para o futuro. Para os netos, a gente falava. Para os netos. Porque o Delfim falou isso, né, que era para os netos nossos. E aí a gente repete até hoje, eu quero que seja para os netos dos jovens que estão lá agora, né? Então, claro que não foi fácil, porque a gente... então, tinha o presidente da cooperativa e eu sou a conta número 2, então, né? O número 1 ficou para o presidente da cooperativa agrícola. Convidamos mais 19 pessoas, porque a cooperativa tem que ter no mínimo 20 associados, ela não existe se não tiver 20. A lei diz isso, né? A lei de 71, né? Então, convidamos 20 pessoas, 19 mais nós dois, 21. 21 que se morresse alguém, ainda não tinha que recomeçar o processo, né?
E tivemos o azar de que um associado tombou o trator e faleceu no período, mas deu para continuar o processo. Então, são pessoas, eram agricultores, sem conhecimento, mas que acreditavam na gente. E acabamos, então, fundando a cooperativa. Daí, contratamos uma funcionária. A Copemaral cedeu uma peça de 2x3 entre a escada e a parede, né? Então, era um cantinho ali, daí tem a porta para a saída, né? E aí botamos essa funcionária, começar a conversar com eles, explicar o que era e tal. A maioria olhava assim e ia embora, e uns iam abrindo conta, então, né? Ou traziam depois os documentos para abrir conta, enfim. Mas foi muito lento. Eu sei que do dia da fundação a gente já começou a associar, mas de 21, quase um ano depois que foi o dia da abertura, tinha só 157 nomes. Mas muito nem movimentando ainda, só tinham se associado na ideia, né? E aí a gente foi muito devagar, muito lento, ficou muito tempo com uma funcionária só. Eu mesmo fiquei trabalhando 12 anos na cooperativa agrícola e administrando o Sicredi como diretor de crédito rural, era a minha função. Mas a gente não tinha salário na cooperativa de crédito porque ela não tinha como pagar. Mas a gente tinha uma ideia que os netos da gente tinham que ter uma independência de governo, de multinacional, de bancos privados, enfim, né? E vamos construir isso para o futuro. E veja bem, a minha neta está com 1 ano e meio, a minha primeira neta. Claro que os meninos não se apressaram, né? Mas olha quanto já serviu para mim, né? Porque desde 93 eu já tenho salário no Sicredi, financio minhas coisas lá, meus filhos financiam. E a netinha já é sócia também, ela tem que vir junto aí, né? Então, faz parte, né? Mas é um orgulho muito grande saber que as pessoas, em tudo que é comunidade, estão aderindo à ideia e o nosso crescimento tem sido fantástico, né? Mas naquela época o desafio foi muito grande, né? Porque tu chegar e dizer assim, ó, eu quero que nós estamos montando uma cooperativa, vocês se associem e a gente não vai conseguir compensar cheque, vocês vão ter que trabalhar com outro banco, em muitos casos, né? Tinha que trabalhar com 2 bancos. Sem dúvida. Aí, chegar naquela época e mostrar uma ideia que para um futuro, para os netos, não era fácil. Tinha que ter credibilidade, né? Não era para qualquer pessoa chegar lá e dizer, vamos fazer alguma coisa. Como eu cuidava da área financeira da cooperativa agrícola, eu que recebia a pressão dos bancos, né? Vocês estão brincando de banco? Querem fazer um banco com 20 agricultores que não entendem do assunto? Deixa para nós, que nós conhecemos isso e tal. Deixa isso aí, não é coisa pequena, não vai ter problema, deixa assim, né? E, é pequeno. Isso aí não atrapalha ninguém e tal, né? Mas era uma sementinha que estava aí, que tinha que começar e que a gente não tinha nem ideia de pressa para quando, mas tinha a convicção de que a gente tinha que fazer isso acontecer, né? Tanto que no começo a gente fazia repasse do Banco do Brasil, que daí era concorrente, né? E o Banco do Brasil, na cédula de liberação de empréstimo, tem um associado com o seu avalista e exigia o meu aval e da minha esposa no verso, aval pessoal, né? Então, esse dia ela me cobrou, dizendo assim, tu era maluco, né? Tu lembra que tu trazia para casa feixes de contrato de financiamento, né? Claro que a gente só tinha bons associados e tinha um aval, antes do meu aval. Mas a gente, nessa convicção de fazer acontecer, a gente fez essa loucura também, né? Avalizando todas as operações. Aí chegava, se um produtor não chegasse a não cumprir com a obrigação... E o aval dele também não. E o aval não, também não, é o senhor que tinha que bancar. Meu capitão não ia chegar para nada, né? Mas era uma convicção nossa e a gente... É bom lembrar isso, né? É bom lembrar, não para dizer que isso... fiz algo diferente, não. Lembrar o quanto a gente estava convicto de que a gente ia construir algo novo para a comunidade, deixar aí um legado, enfim, né? E também não sabia se um dia eu ia ter salário no Sicredi, se ia estar na mão de outro, mas o importante era que a gente tinha que fazer essa caminhada, né? E é como a gente faz agora. Por exemplo, eu tenho 52 anos de cooperativa, né? Vou fazer 53 no dia do meu aniversário, em novembro. Então, se somar com o tempo desse crédito, vai dizer que deu na minha idade. É que por 12 anos e meio eu fiquei nas duas. Então, essa é a diferença.
Mas a gente, acho que a nossa caminhada, as dificuldades, não é para ser lembrado como coisa ruim, como caminhada da gente. Lembrar das coisas boas, lembrar do que deu certo. O que deu errado, esquece logo, né? Bola para frente e vamos O seguindo. que deu errado a gente usa para nós Não não errar cometer de novo o mesmo erro, né? Isso. E vamos seguir adiante. Mas, Miri, quando começou a cooperativa, se imaginava que um dia a cooperativa estaria no porte que está hoje? Começou lá, o primeiro nome foi Cred Maral. Cred Maral, Maral, né? Depois, como começamos a abrir agência em Camargo, Vila Maria, Serafina e tal, não fazia sentido manter o nome de Maral, porque tem o bairrismo, né? Então, cada agência é da sua comunidade. E porque também a gente distribui os recursos na proporção da captação de cada comunidade. Cada um faz da cooperativa o tamanho que ele quiser no seu município. Quanto mais trabalha com a Sicredi, mais o Sicredi devolve, né? Assim é nos programas sociais, enfim, né? Que é a distribuição dos resultados, enfim. Então, é bem esse o propósito, assim. Nós não tínhamos noção de quando, mas tínhamos uma obrigação de fazer. Era assim que a gente sentia, né? Nós precisamos fazer isso, né? E hoje, imagina se eu acredito ou não agora, depois de tudo que a gente passou. Tu pode se lembrar, nós inventamos um talão de cheque, mas era um talão de recibo que não tinha número de compensação. Entregamos para os nossos associados, eram poucos os primeiros, e eles tinham que ir no comércio fazer compra com aquilo. Faziam as compras, orientado por nós, depois emite o cheque e diz que tem que receber no Sicredi. A maioria não... O Sicredi era tão pequeno lá, né? Não estavam afim. Daí depois o Sicredi ligava para o cara e tal. E a gente pedia, quem não aceitar, você vem aqui nos informar que amanhã eu mando outro fazer a mesma coisa. E aí 1, 2, 3 indo na mesma loja e eles perdendo o negócio depois do cara ter feito a compra, eles decidiram então começar a ir lá no Sicredi pegar o dinheiro. Isso causou um problema grande para eles, porque eles, na época, davam muita fila em bancos, no Sicredi também. Né? Tudo passava no caixa. Então, eles tinham que ir na fila do Sicredi para trocar o cheque, aquele recibo, né? Que não tinha número de compensação, pegar o dinheiro e ir no outro banco pagar os títulos, que nós não podíamos receber os títulos. Então, mas, enfim, eles queriam vender e eles acabaram fazendo isso. Quando eles cansaram de estar em 2 filas de banco, eles começaram a pressionar os bancos. Daí nem foi o associado que pressionou os bancos, foi o comércio. Disse, olha, eu vou lá no Sicredi, pego esse dinheiro, eu quero pagar com isso aqui, não vou em 2 bancos. Daí a gente ligava, às 4 horas a gente liga, vê quanto deu, a gente traz o dinheiro, resgata e à noite a gente processa, né? E aí um banco aceitou, daqui a pouco, outro, e aí os bancos aceitaram. Então, imagina a gente ter que fazer os bancos fazer algo errado, eu diria, né? Porque receber como dinheiro um recibo, um cheque que não tinha número de compensação, né? E a gente resgatava e tal, e isso andou muito tempo até nós criar o banco depois. Aliás, teve um período que a gente contratou a compensação via um banco do governo. E aí nós temos os nossos princípios, né, e um deles a gente não tinha domínio, porque era quando você é subordinado a um concorrente, tu não tem autonomia e independência, né? Então tu tem que ir para aquilo que o banco bota o preço que ele quiser e faz o que ele quiser, enfim. E aí que depois surgiu a criação do banco, porque nós fizemos um cálculo que o que custava, imagina que ainda a gente tinha pouco cheque em 95. O que custava para botar uma câmara de compensação, criar um banco só para isso, por exemplo, em 64 dias, o custo que a gente pagava de operação para um banco concorrente, a gente pagava o computador, as mesas, os móveis, para se instalar numa sala. Aí o pessoal disse, é difícil juntar um dinheiro para criar um banco, tinha um capital mínimo, enfim, né? Mas o pessoal concordou devido a isso, porque a cada dia tinha mais cheques e a cada dia ficava mais cara essa operação, né? Então, nós tivemos uns momentos muito interessantes, mas todos vencidos, graças a Deus, e estamos aí, né? E hoje o Sicredi chega a 3 estados, o Sicredi Aliança, né? Mas o Sicredi, a união dos Sicredis, né?
chega em todos os estados do Brasil e uma boa parte dos municípios. Então, nós, falou antes, a gente mudou de Sicredi Marau para Sicredi Alto Nordeste, porque a gente está com a sede na encosta superior do Nordeste, entendendo que a parte alta da encosta superior do Nordeste, resumimos para Alto Nordeste, daí o nome não dava bairrismo na região. Quando a gente teve a ideia de ir para Santa Catarina, aí a gente chamou de Aliança, né, porque a gente incorporou um pequeno Sicredi que tinha lá e aí a gente começou a trabalhar lá, né? Então, por isso que agora é Sicredi Aliança. A RSSC. Em 2021, surgiu a oportunidade do Espírito Santo, a região de Guarapaí, que é do lado de Vitória, até a divisa com Minas, e a gente optou por ir para lá também. Então, nós temos 10 agências inauguradas, tem mais 6 trabalhando numa salinha, tipo que a gente fez aqui, para associar pessoas, até que fiquem prontas as obras, e outras 2 foram contratadas, não iniciou as obras ainda. Então, hoje temos 14 agências aqui no Rio Grande do Sul, 25 em Santa Catarina, vai ter 26 até o final do ano, tem mais espaço em muitos bairros ainda lá, e temos no Espírito Santo, mais o ano que vem, a gente, do que está contratado, só tem 2 municípios ainda que não contratamos. Então, os 19 municípios lá, é muito provável que a gente termine o ano que vem com toda a área já concluída. E tem sido muito bom lá. A gente tem agência que não abriu, só está num escritóriozinho, numa sala cedida por algum comerciante, e que já tem 850 sócios. E outras 5, todas têm mais de 400 sócios já. Então, quando chega o momento que fica pronta a obra, a gente já sai bem, né? Já sai com um grande número de associados. E eles estão, inclusive, aplicando dinheiro e tomando recurso, eles lançam no nome da agência próxima. Mas então, já tem uma carteira boa. Miri, como é que tu acompanhou o desenvolvimento do Sicredi desde sua criação? Também acompanhou o desenvolvimento bancário, né, do Brasil. Como é que tu vê essa modernização? Sair de um recibo do Sicredi, né, como um cheque, saímos do cheque para o Pix. Como é que tu vê esse desafio, essa mudança? Como é que tu enxerga isso como presidente do Sicredi? Legal. Para ter uma ideia, nós temos quase 3 mil pessoas só na área de TI lá em Porto Alegre. Na confederação de processo a contabilidade nossa, tudo, né? Então, o Sicredi tem uma tecnologia muito boa e sempre treinou muito os seus colaboradores para atender as pessoas. Então, normalmente outras instituições fecham algumas agências, deixa tudo no automático, vamos dizer assim, né? Tudo no digital. E o Sicredi optou por ter uma condição que nós chamamos physital. Nós vamos ter o digital, e é de alta tecnologia o nosso digital, e ter o físico para ter com quem contar, né? A pessoa precisou conversar com alguém, vai lá no Sicredi, conversa, a pessoa vai se preocupar com aquela situação e procurar atender aquela necessidade. Então, esse é o grande diferencial nosso. Então, nós vamos continuar tendo o nosso físico, né? Talvez no futuro tenha menos gente na agência, isso pode ser, né? Mas nós vamos, à medida que, quanto precisa bastante, vai ter bastante, mas nós vamos estar sempre com pessoas, atendendo pessoas, além do digital. Então, hoje muita gente faz de casa tudo, e vem lá tomar um cafezinho e trocar uma ideia. Escuta, eu quero fazer uma aplicação, porque sempre tem novidade, bolsa, ações e não sei o quê. Alguém pode me esclarecer como é que funciona isso, o que tem risco, o que não tem risco, qual é o rendimento? Essas coisas, a área financeira é complexa, então precisa as pessoas estarem preparadas, até porque tudo que acontece na economia no mundo e na política no mundo tem a ver com o negócio. E o que acontece no mundo? Por exemplo, nos Estados Unidos não tem jeito de baixar a taxa de juros. Enquanto isso, está migrando o dinheiro do Brasil e de outros países para aplicar no Tesouro Americano e mantém o real desvalorizado, que o pessoal está vendendo o real para comprar dólar, para poder aplicar lá, e valorizado o dólar, né? Por problemas diversos, por problemas de que eles têm um juro alto e por problemas de que, às vezes, a nossa política interna fala algumas coisas que não fecha
com o que entendem os economistas e com o que se percebe que possa dar certo ou errado, enfim. Gastos, às vezes, maior do que arrecada, isso a gente sabe que é inflacionário, isso traz alguns problemas. Então, mesmo agora, o tiro na orelha do Trump, né? A desistência do Biden, olha, duas coisas na política americana, mais a taxa de juros, que tem influência direta conosco aqui, né? Então, tu tens que estar olhando para o mundo como um todo, as guerras que tem, as guerras que estão querendo estourar em algum ponto, né, com a China e com outros países, né? Isso tem influência direta, né? E a gente sempre está aprendendo. E até por isso eu estou no Sicredi ainda, porque eu continuo aprendendo, né? E é bom a gente pensar assim, porque quando você acha que sabe tudo, aquele dia tu para de aprender, as outras pessoas passam por você. Então você precisa estar aprendendo sempre, nunca se convencer que sabe muito, né? Falando em aprendendo, vamos falar um pouquinho sobre o Miri. Quem é o Miri? O Miri é natural de Marau? Não, da onde o Miri é natural? E como o Miri surgiu, né? Ele trabalhou na Copa Marau e posteriormente foi para a antiga Copa Marau, né? E foi para o Sicredi. Mas o Miri, da onde que ele é natural? Vamos falar um pouquinho sobre a tua história. É a história do presidente do Sicredi agora. Eu vou contar, e não para contar que foram dificuldades. Eu acho que é a minha história para chegar aqui, né? Eu acho que a gente não tem dificuldade na vida, é você encarar e fazer, não tem outro jeito, né? Então, eu nasci no interior. Marau era interior de Passo Fundo. 3 meses depois, Marau emancipou, né? Aí eu era de Camargo, que pertencia à Soledade, passou a pertencer a Marau. Emancipou Camargo. Eu sou da localidade do Paraíso, que é hoje um distrito pequeno, lá distante, na divisa com Soledade, mas do interior do Paraíso. Então, a gente não tinha, como todo mundo na minha idade, não tinha energia elétrica, não tinha nada disso. A gente lavrava a boi, né, capinava com enxada, essas coisas, né, plantava com maquininha de plantar milho manual, essas coisas. Mas, por algum motivo, eu falei que queria estudar e meu pai apoiou, né? Até meus parentes disseram que ele estava louco, que não devia, que depois o filho ia lograr o pai, aquela coisa toda, né? Aí Camargo abriu um ginásio. Ginásio era o colégio que tinha depois da 5ª série. Eram 4 anos de ginásio. Tinha que fazer um vestibular para passar, porque tinha muita gente. Então, era exame de admissão. Passava um número X e o resto não passava. Então, dá 14 quilômetros lá de casa. Eu vim parar ali, parei num hotelzinho que tinha ali, daí eu ajudava lá, enfim. E ele tinha uma chacrinha com leite, suínos e coisas assim, eu ajudava nisso, com 11 anos. E no sábado eu ia para casa a pé, porque não passava automóveis, não tinha aviários para passar caminhão, não tinha nada, né? Na minha região tinha uma caminhonete só, no fazendeiro que ele morava logo adiante. Então a gente ia para casa a pé no sábado e voltava domingo, né? Foi difícil? Não, acho que não foi, né? Porque até eu ia para aula, a gente ia para aula descalço na época, 1,5 km de casa, quando morava lá na comunidade, né? No Paraíso ali. E então, tudo bem, na maior tranquilidade a gente fazia isso. Até essa semana encontrei no caixa de uma cooperativa aí um senhor que disse: você passava lá em casa a pé quando era criança para ir para o colégio, fim de semana ia para casa e tal, né? Realmente. Então, que bom às vezes lembrar disso. Mas aí meu pai ficou doente e ficou hospitalizado em Marau e eu estava fazendo 2º grau em Passo Fundo, tinha iniciado. Aí me transferi para Marau para cuidar do pai ali, com 17 anos. O pai deu alta, eu procurei emprego. Cheguei na cooperativa agrícola, eles me disseram: olha, tem aí por 3 meses até passar a safra do trigo, lá na balança, junto com o balanceiro, enfim, fazer o romaneio das cargas. Mas é só 3 meses, depois o trigo já vai saindo à medida que está entrando. Quem comprava o trigo era o Banco do Brasil, um órgão chamado CETRIM, né? E então eu fui trabalhar ali. Eu sempre conto porque eu encontrei num armário lá na balança uma ficha amarela grande que dizia data histórica, entrada, saída, saldo. E eu resolvi fazer, para mim, um controle de quanto trigo entrou, quanto saiu, antes de mandar as notas para o escritório. Para mim, mas tinha que ser certo, mesmo que fosse só para mim, né?
Então, conferia 2 vezes, estava tudo certo, botei ali, estava na gaveta. Começou a sair trigo para os moinhos, eu emitia uma ficha para cada moinho e descontava do saldo. Curiosamente, chegou um dia, faltavam uns 20 dias para encerrar meu prazo, e já o trigo estava terminando de sair para os moinhos, para o Tondo, para o Nordeste lá, o Tondo era Bento, o Nordeste Antônio Prado, Galópolis, enfim. Veio o vice-presidente com um rapaz junto. Pedia assim, você tem uma via dos romaneios no talão aí? Tem, está todo amarradinho os talões aí. A gente se perdeu, porque não tinha computador ainda, né? A gente se perdeu no controle, quanto trigo entrou, quanto saiu, a gente precisa pegar agora todas essas notas para ver. Eu puxei da gaveta e disse, olha, entrou tanto de trigo e tem um estoque de tanto. Para esse moinho, peguei a outra ficha, saiu isso, para esse saiu isso, saiu isso. Ele disse, o vice-presidente falou, a gente precisa conferir. Eu falei, não precisa, isso aqui está certo. Ele me olhou, recolheu minhas fichas também, levaram para o escritório no centro. Faltava um dia, se não me engano, para mim ser chamado para acertar as contas, eles me chamaram lá que eu ia fazer o controle porque estava certo o meu trabalho. Então, às vezes, tu fazer algo desinteressado para ti, mas mesmo para ti tem que fazer certo, pode definir a tua vida. E eu fiquei quase 53 anos ainda em cooperativa, estou aí ainda, né? Então, caso contrário, tinha saído da cooperativa, tinha ido para outro emprego, não sei qual, talvez tivesse feito algum concurso, coisa assim. Até porque meus irmãos começaram a vir estudar no ano seguinte que eu vim, veio meu irmão, para minhas irmãs. Somos em 6, os outros 5 foram funcionários do governo, ou municipal, ou federal, como professor, como bancário no Banrisul, enfim. Então, o caminho era fazer um concurso, fosse qual fosse. Até porque, você imagina bem, o leite era comprado pela Corlac, governo do Estado, né? A CRT era governo do Estado, telefonia. A Corsan até agora ainda está enrolando aí, né? RGE? RGE, governo do Estado. Que era CE, né? CE, RGE, enfim. Aí tinha uma empresa de armazenagem, antes de surgir a cooperativa, que era a CESA. A CESA, que também era governo do Estado. Caixa Estadual, Banrisul, Caixa Estadual já fechou. Caixa Federal, Banco do Brasil. Mais as prefeituras e mais o governo do Estado. Tu estudava para passar num concurso um dia, fosse qual fosse. Se gostasse ou não daquele trabalho, tu ia ficar naquele porque você era concursado. Não precisava se esforçar tanto para aprender mais, porque se não fizesse bobagem não seria demitido. Então, era a visão da maioria. E eu me lembro que, então, o pessoal da minha idade, praticamente todo mundo foi para um concurso. E muitos ficaram num serviço que eles não gostavam. E aí eles não viam hora de se aposentar. Falta 3 anos, 4 dias e 24 horas, 22 horas para me aposentar. Não quero mais ver isso. Não quero trabalhar nunca mais, porque, né? E eu nunca descobri que o trabalho fosse ruim para mim. Eu, né, acho que quem gosta do que faz não trabalha, se diverte. E estou até hoje, né? Para ter uma ideia, há 2 semanas eu fiquei a semana toda, saí no domingo, fui para o Espírito Santo, cheguei sábado. Domingo já saí para Santa Catarina, cheguei sábado, passado agora. Então, só troquei metade da mala em casa e viajei de novo no outro dia. Mas estou fazendo o meu papel e a gente precisa fazer, né? E uma coisa, a cooperativa não pode deixar de crescer porque é bom para mim se ela ficar pequena, para mim ter menos trabalho. Ela tem que crescer. Se ficar pesado para mim, eu tenho que dar lugar. Então, essa é a minha visão, né? Então, até que eu consigo fazer, está tudo certo, se o associado confiar, vamos seguindo. Mas ela tem que crescer e a hora que ficar pesado, eu tenho que saber que daí não é para mim, tem que ser o mais jovem. Tem que saber a hora de entrar, a hora de sair e a hora que está ou não está o momento, né? Exato, exato. Então, a gente vem trabalhando, dando treinamento para conselheiros, dando treinamento para colaboradores, para diretores, enfim, para que a gente não tenha só uma pessoa quando precisar, que a gente possa ter várias pessoas que tenham condição de assumir a diretoria da cooperativa. Então, a gente trabalha muito nesse sentido. Isso tem, normalmente quem acompanha um pouco as assembleias, é eleito conselheiros nas assembleias. Sim. Que vão para o conselho, e esses conselheiros eles não são simplesmente, vão lá e acompanham.
a Assembleia, acompanha as reuniões, eles opinam, eles trabalham de fato para melhorar o Sicredi? Sem dúvida. O Conselho é a diretoria estratégica, então tem que enxergar o estratégico. Precisa ampliar, precisa abrir novas agências, precisa reformar a agência, precisa pensar numa outra área para que ela possa perenizar no tempo, e a gente dá treinamento para eles. Passaram por vários treinamentos, inclusive lá na Universidade de Portugal. Eu acabei levando eles lá. É uma universidade muito, muito boa nesse sentido. Outras fizemos à distância, outros treinamentos com Faculdade das Cooperativas mesmo. E constantemente eles passam por treinamentos, porque tem que preparar pessoas, né? Porque senão, se eles não tiverem visão estratégica, vão decidir errado alguma coisa, né? Então, é nessa linha que nós trabalhamos. E eu estou bem feliz assim com o grupo que a gente tem um pessoal muito bom, dando contribuição, sugerindo, né? E a gente decide lá, assim, todo mundo discute, faz o seu voto, o grupo que venceu. Então, está decidido isso, ninguém fica dizendo, não, eu votei contra, eu isso, eu aquilo. Está decidido pela maioria do conselho, está decidido né? E vamos trabalhar. Você não começa a fofoca de um contra o outro e coisas, né? Que aí não tem problema de ter aquela questão, se eu não vou trabalhar nisso porque eu votei contra, não sou a favor, não vou trabalhar. Não, vamos trabalhar e vamos seguir a linha. Claro que o grupo tenta convencer a pessoa do porquê que tem que ser votado assim, né? E a gente tem trabalhado dessa forma e tem dado muito certo, né? Tanto é que estamos no que estamos com o Sicredi, né? É verdade. Saímos de 21 associados para hoje o número que o Sicredi está. 133 mil e um pouquinho já, porque todo dia tem muita gente nova chegando. Até tem o sistema Sicredi como um todo, tem um local que a gente acessa para saber quantos associados tem naquele instante, né? Então, vai trocando os números aí rapidinho, assim, lá na ponta dos 8 milhões e poucos, né? É bem interessante. Isso é bem interessante. Miri, gostaria de te agradecer por estar aqui, por vir de Marau para cá da sede. Eu sei que o teu dia é corrido, né? Quando não está em Marau, está nas agências, e são inúmeras agências, e 13 estados, e tirar o tempo para vir aqui conversar conosco, contar um pouquinho da tua história e a história do cooperativismo também na nossa região, porque a história do cooperativismo passa também pelo Sicredi, né? É verdade. O Sicredi é um grande exemplo de que o cooperativismo dá certo, desde que seja feito por pessoas sérias. Verdade, é isso mesmo. Muito obrigado por esse espaço, por essa parceria, e queremos contar sempre com vocês naquilo que for preciso, e estamos à disposição para aquilo que for necessário para esclarecer para a comunidade, para a região, enfim, porque como nós temos os nossos princípios aí de que as pessoas, a gestão tem que ser democrática e as pessoas saberem o que está acontecendo, como é o caso que daqui a 2 dias eles vão saber, inclusive, já o resultado do primeiro semestre, né? E o que está projetado para o segundo, e dar as suas contribuições. Então, tem que ser democrático, tem que deixar as pessoas opinarem, tem que sentir as necessidades. Para te ter uma ideia, o Sicredi não tem meta de venda de produto. É curioso, né? O banco diz que tem que vender tanto de consórcio, de seguro, disso e daquilo, e o funcionário tem que, às vezes, procurar o seu melhor associado amigo para dizer, para cumprir com a minha meta... Eu preciso bater a meta hoje, me ajuda? Me ajuda, não. Nós não temos meta por produto. O colaborador tem que atender à necessidade do associado, aquilo que ele pedir. Pode e deve falar dos outros produtos. Vai ter um momento que ele vem fazer o consórcio, o seguro, explicar, ensinar ele a comparar o nosso com o do concorrente. Como é que ele olha para ver isso? Vou pegar um exemplo, consórcio. Normalmente, quem está vendendo consórcio diz assim, é um negócio bom porque é sem juros. É verdade que é sem juros, mas tem uma taxa administrativa. Tem banco que cobra 16, 22, 18, enfim, né? Então, como é que a gente faz se a pessoa não quer contar? Então, faz o seguinte, um consórcio de 100 mil em 60 vezes, quanto que dá a minha parcela? Tanto. Vai lá no Sicredi, faz a mesma pergunta. Um consórcio de 100 mil em 60 vezes, estou citando um número, pode ser outro. Qual é o valor da minha parcela? O que der o valor menor é o mais barato, o outro é o mais caro, né? Bem fácil de entender. Então, procurar mostrar coisas simples que as pessoas possam comparar. Acreditar na pessoa que está ensinando e está mostrando, porque o nosso papel é assessorar as pessoas para fazerem bons negócios.
E por que é importante que as pessoas façam bons negócios? O nosso tamanho hoje, a Sicredi Aliança administra praticamente 8 bilhões de reais. É algo, se pegar o orçamento de municípios, aí precisa muitos municípios para dar isso, né? Então, se nós administramos esse valor, isso é a soma do dinheiro que o associado tem conosco, que ele tem aplicado, que tem na conta corrente, mais o que ele está tomando de crédito, é a soma disso. Se ele ficar mais pobre, porque a gente ensinou para ele fazer negócios que não é bom para ele, nós vamos ser menor, porque é a soma disso tudo. Se ele ganhar dinheiro, nós vamos ser maior, porque ele vai somar com a gente. Então, não tem outro jeito. A gente precisa fazer ele ganhar dinheiro, assessorar porque ele pague o menor de juro possível e consiga o melhor rendimento possível dos seus negócios, e ele crescendo, na soma o Sicredi cresce. Então, esse é o nosso jeito de trabalhar. O jeito de trabalhar é em parceria e crescer juntos, né? Juntos. Essa é aquela história. Uma pessoa sozinha chega a um lugar num determinado tempo. 3 pessoas juntos chegam ao mesmo lugar, mas mais rápido. É verdade. Verdade. Então, esse ditado realmente funciona. Miri, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pela conversa. Com certeza foi uma conversa que somou muito e vai somar muito na vida de quem vai acompanhar, quem vai assistir posteriormente. A gente vai reproduzir no dia 25, tá? No dia que temos o evento lá em Marau. Que legal. Então, a gente vai estar reproduzindo. A gente sempre grava uns dias antes e reproduz depois. Então, muito obrigado por estar aqui conversando conosco. Quando tiver pela cidade, pela região, o espaço do Sala 203 está aberto para novas conversas, novos debates e, quem sabe, a gente lançar alguns projetos no futuro. Ok. Muito obrigado. Eu fico feliz em saber que vocês fazem esse tipo de trabalho, que esse é um trabalho de esclarecimento para a comunidade, onde a comunidade vai ganhar com isso, à medida que conhece mais, né? Eu ouvi de um presidente do Sicredi dizendo que o maior concorrente do Sicredi não são os bancos, é as pessoas não saberem o que é. À medida que elas sabem como funciona a questão de resultado e a gente buscar a solução para as pessoas, elas vêm. E aí que está, por isso que tem essa velocidade de vinda de pessoas para o Sicredi, né? Então, eles estão descobrindo isso, está acontecendo e nós estamos muito felizes com isso. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Sala 203 vai ficando por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia.